estamos começando mais um programa Conexões que Transformam da Rádio Tropical Web Brasil. Muito bom estar aqui com vocês, meus queridos ouvintes. E eu quero aproveitar para informar para vocês o seguinte: quem estiver assistindo pelo site da rádio pode baixar o aplicativo no seu celular. E quem estiver assistindo pelo aplicativo do celular pode acessar o site da rádio, que é www.radiotropicalwebbrasil.com.br. E se vocês quiserem mandar mensagens para a gente, para os nossos convidados, para a rádio, vocês podem interagir com o WhatsApp da rádio, que é 21 97159 1211. Se recebemos mensagens maravilhosas no último programa, ficamos muito felizes. É sempre muito bom receber o carinho, as mensagens, as palavras lindas que vocês mandam para a gente. Na semana passada, nós recebemos aqui 3 convidados muito especiais. Márcia Lima, que trabalha com privacidade e proteção de dados. Falamos também com a querida cantora Yara Brasil, que começou agora o programa Vozes aqui da Rádio Tropical Web Brasil. E conversamos com Alexandre P., que é apresentador do programa Cosmo Alma, também da Rádio Tropical Web Brasil. Foi um programaço espetacular. Hoje nós estamos aqui também com convidados muito especiais, hein? Vocês vão ver que vai valer a pena assistir esse programa de hoje, hein? Parece coisa de Deus essa união aqui, esses 3 convidados nossos aqui maravilhosos. Então, antes de começar a entrevistar os nossos convidados, nós vamos escutar a nossa primeira música de hoje, que é Naquela Mesa. Essa música eu hoje estou pedindo para a rádio, né, para a nossa produção aqui colocar, por conta que ontem fez um ano que o meu pai nos deixou, né, um ano sem a presença física dele, e a letra dessa música é realmente a minha homenagem ao meu pai, a minha declaração de amor ao meu pai, além do meu pai amar Nelson Gonçalves, ele amava dançar bolero, e eu amava dançar bolero com meu pai, amava dançar essa música com meu pai. Então essa música tem tudo a ver, já gostava de dançar essa música sem saber que ela se tornaria a minha homenagem ao meu pai, não tinha essa consciência durante esses anos todos que eu dancei com meu pai, mas hoje, efetivamente, é a música de homenagem ao meu pai. Então, iremos escutar na voz de Nelson Gonçalves. Essa música foi composta por Sérgio Bittencourt, lançada por Elisete Cardoso em 1972, mas também depois, em 1974, ela veio na voz de Nelson Gonçalves. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo
contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Olá, estamos de volta. Bom, agora nós vamos entrevistar aqui a maravilhosa Patrícia Marins. Patrícia, muito obrigada pela sua presença, estou muito feliz aqui de receber. Tenho certeza que nós vamos aqui conversar muito, vai ser uma conversa muito especial. Eu que agradeço, Sandra, a presença. É sempre um prazer estar junto de pessoas maravilhosas para a gente bater um papo. Bom, Patrícia Marins é mulher preta de Jardim Catarina, formada em matemática, com mais de 10 anos de experiência como professora e mais de 8 anos no Banco do Brasil. Ao longo da sua trajetória, entendeu que a educação financeira pode transformar destinos e, por isso, fundou o Mulheres Pretas Finanças, onde ajudou mulheres negras a conquistarem autonomia e prosperidade. Já palestrou em diversos eventos, inclusive internacionais, e teve seu trabalho reconhecido em veículos como Globo Repórter, Jornal Hoje, Globo Comunidade e Band Favela. Também recebeu uma moção da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro pelo seu trabalho com empreendedorismo e empoderamento financeiro de mulheres negras. Sua missão é provar todos os dias que a prosperidade também é para nós, mulheres negras. Não é isso? Exatamente, prosperidade é um direito, né? Que a gente tem que tomar posse do que é nosso, né? Na verdade, são 18 anos de banco, um pouquinho mais, quer dizer que eu sou um pouco mais velha, então, né? Se contar os 10 anos de professora antes do banco. Mas esse trabalho, ele surgiu, na verdade, de uma dor minha, né? Eu passei por muitas questões financeiras e quando eu sempre gosto de falar que eu sou professora de formação, mas professora da vida, né? Vamos só assim começar assim, bem do iniciozinho. Você escolheu primeiro se formar em matemática. Na verdade eu não escolhi. Eu fui para matemática porque eu queria informática, mas passei para matemática na UERJ e fui cursar. E fiquei na sala de aula por 10 anos. E eu entendia que o professor ganhava mal. Eu falei, não quero, amo a profissão, amo dar aula, né? E eu falei, não aguento mais, quero mudar de profissão porque eu ganho muito pouco. E aí virei bancária do Banco do Brasil. Só que aí eu fiquei muito mais endividada do que eu já era. Fiquei muito mais pobre do que já era, porque, na verdade, eu tive muito mais acesso ao crédito sem a educação financeira. E aí isso me fez com que eu piorasse minha situação financeira. Então, Mulheres Pretas Finanças, ele veio desse lugar, de um lugar de dor, de sofrimento meu, onde eu precisei me ressignificar com as minhas finanças e entendi que as outras mulheres não precisavam passar por tudo que eu passei para ter prosperidade financeira. E entender que, na verdade, a gente precisa ser o dono do dinheiro, a gente precisa mostrar para o dinheiro que é que manda. E não ser dominado por ele, até porque a gente vive num mundo que é muito capitalista, né? Mas você teve ajuda nesse período até você conseguir se restabelecer financeiramente ou foi sozinha mesmo? Eu fiz muitos cursos, né? Eu fiz formação, eu fiz pós-graduação, eu fiz bastante aprendizado e fui beber na água, né, da diáspora. Eu voltei lá em África para entender de onde a gente veio, para entender que a prosperidade ela sempre esteve conosco, né? Na verdade, ela foi nos tirada quando a gente foi, os nossos ancestrais, né, foram jogados em navios negreiros, mas que a gente era próspero. Então, eu fui buscar aprendizado, na verdade, para que isso pudesse acontecer. Eu não tive uma ajuda de nenhum guru financeiro, vamos dizer assim, ou de um outro educador financeiro. Mas eu fiz muitos cursos e busquei conhecimento, ainda continuo buscando, né? Porque a gente estuda a vida toda, a gente sempre tem algo que a gente possa aprender para que isso pudesse acontecer. E antes desse momento lá trabalhando no Banco do Brasil, você não teve problemas, dificuldades assim, de lidar com o dinheiro?
Já tinha, tanto que eu achava que o problema era a profissão. Ser professor que eu ganhava mal. Mas, na verdade, eu tinha um excelente salário. Porque professor de matemática e física, que é a minha profissão, a gente não fica desempregado, porque existe uma escassez no mercado dessas matérias, né? Sim, e eu sempre estava trocando, assim, eu sempre estava recebendo proposta para ir para escolas que pagavam um salário melhor. Então, na verdade, o meu problema financeiro não era por ser professor, era por não ter conhecimento e aprendizado sobre como lidar com o dinheiro. Entendi, que bacana. E aí você resolveu, então, fundar essa... É o quê? Uma fundação? Não, então, na verdade foi assim. Durante a pandemia, eu fiquei de home office, porque eu tenho algumas questões, algumas comorbidades, e a minha empresa teve muito cuidado com os funcionários. E passei a participar, já participava muito de grupo de doação, de cesta básica, e minha sala vivia cheia de cesta básica para ajudar as pessoas, porque eu brinco que bancário gosta muito de ajudar. Só que o bancário ele gosta de ajudar dando dinheiro. Ele acha que ajudar é dar dinheiro. E não é somente. E às vezes não é essa a questão. Na verdade, né? não é só o dinheiro. Exatamente. E aí no primeiro ano, eu fiz um trabalho, né? A maioria eram mulheres que eu fazia essa doação da cesta básica. Até que em um momento, uma delas falou para mim que não tinha creme para pentear o cabelo da filha. Porque a cesta básica não vem creme. Né? Mas ela também não queria que eu desse o dinheiro para comprar o creme. Não era uma questão de doar, era uma questão de dignidade. Tipo assim, eu não tenho como ir comprar o creme para passar no cabelo da minha filha para pentear. E eu fiquei pensando o que eu poderia fazer. Né? E aí eu criei um projeto chamado Amigas do Lar, que foi uma necessidade minha, porque eu trabalhava de home office e eu tinha que arrumar casa, atender meus clientes, fazer tudo ao mesmo tempo. E quando a gente pôde ter, já o mercado abriu, as pessoas podiam trabalhar, eu criei esse Amigos do Lar, que era um projeto de diaristas. Então, eu botei um grupo do WhatsApp, um chip no WhatsApp, uma página no Facebook que ainda existe até hoje, e eu fazia a oferta de serviços de diarista para essas meninas que eu ajudei da cesta básica. E vocês mesmos podiam ali estar trocando também ideias? Sim, foi um caos. No começo foi um caos porque eu não sabia nada, eu só sabia de banco. E aí eu não perguntava se tinha quantos banheiros tinha, se tinha tapete, se tinha cachorro, nada. E elas quase me matavam de falar assim, você agendou uma faxina de um apartamento de 3 quartos como se fosse de um quarto. Mas eu não sabia. E a gente foi aprendendo. Né? Nós começamos em janeiro. A ideia foi o quê? Eu tinha uma reserva. Então, a gente começou cobrando R$ 70 a faxina, mas nessa época a faxina já era mais ou menos uns 130, R$ 150. Mas eu tinha o dinheiro para completar a diária de cada uma delas. Só que quando eu explicava que era um projeto que veio da doação de cesta básica, e depois para elas voltarem a trabalhar, os meus amigos, as pessoas que chamavam, todo mundo pagou o valor da faxina. Né? Então, a gente começou em janeiro, quando chegou em novembro de 2022, de 2021, a gente teve que encerrar o projeto, porque elas não tinham mais agenda para dezembro, porque todas tinham se recolocado no mercado de trabalho. Só que ainda caía no mesmo lugar. Pati, o gás acabou. Pati, a criança está com problema de saúde, eu preciso levar no médico. Não tenho dinheiro para o remédio. Amanhã eu tenho que fazer uma faxina, mas eu não tenho dinheiro da passagem para ir. Então, eu entendi que eu precisava mostrar para elas que, mesmo sendo diaristas, elas precisavam ter organização financeira. Então, a gente começou daí, né, desse lugar. Eu já vinha fazendo uma educação financeira minha, já vinha aprendendo sobre reservas, sobre endividamento e tal. E aí eu comecei a fazer esse trabalho com elas, né, para que elas pudessem ter suas reservas independentes do trabalho e que pudessem manter esse trabalho, porque senão ia fazer uma diária, não tinha dinheiro para ir trabalhar, perdia, porque a pessoa na outra semana chamava outra pessoa. Né? Então, o Mulheres Pretas Finanças surgiu do Amigas do Lar, e aí depois, como elas se recolocaram no mercado de trabalho, hoje 2 delas já estão fazendo universidade na UERJ, uma delas passou em concurso da Prefeitura de professor, infelizmente nós perdemos uma para o sistema, porque ela era HIV positivo e teve uma pneumonia muito forte e não resistiu, nós perdemos, mas assim, no geral a gente conseguiu com que elas seguissem a vida, né?
E aí, nessa sequência, veio a educação financeira para que elas pudessem ter aí o seu caminho, ter o seu aprendizado e pudessem progredir, porque a ideia é exatamente de você ter prosperidade. Tá. E aí depois esse grupo se desfez, e aí como é que foi adiante? Eu criei essa página no Instagram. Eu tenho autorização do banco para fazer esse trabalho, para entender que não existe conflito de interesse. O meu trabalho ele é comportamental, então eu falo de questões comportamentais que as pessoas precisam entender para lidar com suas finanças. Né? E aí a gente está falando de mulheres, então a gente tem a questão da culpa, porque você é mãe, você trabalha muito e às vezes a criança quer que você dê desculpa, quer que você dê um celular que às vezes ela não tem condições de dar, mas ela se sente culpada e ela vai dar. Né? Tem a comparação, porque muitas de nós, às vezes, trabalhamos na Zona Sul, mas a gente mora na Zona Norte, mas aqui a gente quer a bolsa da Zona Sul. E aí você pensa o quê? Mas eu trabalho muito, eu mereço, vou lá e compro. Aí eu estou chateada, eu vou lá consumir. Eu vou comprar no cartão em 12 vezes. Daqui a pouco você está parcelando coisa de R$ 10 em 12 vezes no cartão. Né? É mais ou menos esse pensamento. Você criou esse perfil no Criei Instagram. essa página no Instagram. O WhatsApp continua? O WhatsApp também do projeto que tem lá na página. Mas o trabalho é feito mesmo presencial? Ele pode ser das duas formas. Online, através de encontros, que são grupos, né, que são os desafios que eu faço, que eu chamo de desafio, mas na verdade são trabalhos trimestrais que eu faço com elas de organização financeira. Palestras presenciais, quando as empresas me chamam, como quando grupos de mulheres me chamam. Aí eu tenho trabalhos com empresas privadas, empresas públicas. Quem quiser levar o conhecimento para essas mulheres, não somente para as mulheres, porque todo mundo precisa, na verdade, né, de educação financeira, não são só mulheres, eu estou fazendo esse trabalho. Então, ele acontece presencial, através de palestras, de encontros, e também online, através lá das reuniões que a gente faz online, ou das mentorias individuais também. Tá. Então, você faz encontros com essas mulheres, desse grupo que você criou, e você também faz encontros em empresas, em escolas, com as mulheres dessas empresas, dessas escolas? Sim, com todas as pessoas que tiverem, na verdade, interesse em aprendizado. Eu digo que o trabalho, eu não gosto nem de falar educação financeira, eu gosto de falar empoderamento econômico. Porque quando a gente entende que a gente tem o poder econômico de tomar decisões, a gente, às vezes, sai de situações de vulnerabilidade. Sim. Situações de violência, né? De violência patrimonial, de violência doméstica, da questão de você, às vezes, trocar de emprego, fazer um estudo, e tudo isso vem desse conhecimento, desse empoderamento. Então, o que eu tento fazer é levar conhecimento para que as pessoas possam tomar posse do seu dinheiro, do seu trabalho, e que só não trabalhem para pagar conta, mas que trabalhem para ter prosperidade. Bacana. E passe então para os nossos ouvintes os seus contatos, o Instagram, seu WhatsApp. Então, meu Instagram é Mulheres Pretas Finanças. A minha página também é Mulheres Pretas Finanças. No LinkedIn, meu LinkedIn é Patrícia Mares da Rosa. O meu WhatsApp, ele está lá na minha página, né? Tem um link lá para você clicar, mandar mensagem, falar com a minha assessoria para poder estar chamando para a gente bater um papo, para a gente fazer esse trabalho aí nas empresas, fazer esse trabalho individual para que a gente possa prosperar. Você tem um grupo, então? Você tem um grupo do WhatsApp. Eu tenho um trabalho. Mas a palestra você mesma que dá ou você tem pessoas também? Não, todo o trabalho sou eu que realizo. Mas como eu trabalho no banco e tenho esse projeto, eu não consigo dar conta de estar ali atendendo todos os seguidores. Então, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que faz meus posts da rede social, uma assessoria de imprensa, que foi quem fez contato com você, para que eu pudesse estar aqui hoje, né, realizando esse trabalho, que é quem às vezes me leva para os programas de televisão também, para os programas de rádio, como a gente está aqui hoje. E aí essa equipe, junto comigo, me dá suporte para que eu possa realizar esse trabalho. Tá. Então, assim, você pode receber aí solicitações, pedidos de ouvintes de qualquer parte do mundo, sim, certo? Com certeza. Porque você trabalha, você faz mentorias também, é isso? Sim, mentorias individuais também. Mentorias online, sim, é isso? Sim.
consultorias. Agora, as palestras você também pode para fora do Rio de Janeiro. Você fez palestras internacionais, não é isso? Fiz 2 palestras em Nova York agora, no mês de março. Foram eventos paralelos da CSW, né? Que é um encontro que a gente tem lá da ONU de mulheres para tratar da pauta das mulheres. E faço palestra pelo Brasil todo, Brasília, São Paulo, Minas, Espírito Santo, aonde me chamar, a gente vai. E você dá treinamento individual também? Dou também individual, mas o foco são mais treinamentos em grupo, exatamente pensando o quê? Exatamente, porque eu não quero ser aquela pessoa que tem o único conhecimento, eu quero ser a pessoa que distribui o conhecimento. Então, quanto mais pessoas estiverem juntas aprendendo, mais a gente vai levar essa pauta. Exatamente, mais a gente vai levar essa pauta de conhecimento. A ideia é exatamente isso. Quem sabe um dia a gente não consegue tornar isso uma política pública, né? Bacana, esse é meu sonho. Como diz o Martin Luther King, eu tenho um sonho. Quem sabe a gente não consegue realizar. Agora, nesse grupo seu que você tem no WhatsApp, as mulheres que tem lá são diaristas ou hoje você está com um grupo já bem diversificado? As pessoas têm a impressão de que todas as mulheres pretas são pobres. Começa por aí. E aí, na verdade, eu faço um trabalho com pessoas que têm renda, né? Porque o comportamento financeiro ele é muito parecido com quem ganha R$2.000 e com quem ganha R$50.000. Porque é um comportamento que foi ensinado para a gente. Eu, enquanto professora de matemática, eu ensinei para os meus alunos o quê? Aula de educação financeira, que era exatamente esse texto. Maria vai comprar uma televisão que custa R$1.000, parcelada em 12 vezes, com a taxa de juros de 2%. Quanto que é a parcela? A pergunta era exatamente essa. Porque você pensa o quê? Dá para pagar parcelado? Então eu vou comprar. E aí a criança já sai da escola, vira um adulto que já pensa no consumo. E aí quando você vai ter seu primeiro emprego, cartão de crédito, limite da conta, possibilidade de empréstimo, você já vai se endividando a partir dali. Exatamente. Então, na verdade, é para todas... É uma coisa que acaba confundindo porque você gasta além da conta. Sim. Eu brinco que dinheiro traz felicidade, mas não é parcelado em 12 vezes. Não, é bom quando você coloca para pagar, vou pagar no mês seguinte. Sim. Né? Mas quando o parcelado é complicado. Exatamente. Você vai acumulando dívidas. Porque aí quando você às vezes quer comprar sua casa própria, que é o sonho de todo mundo, você já não pode mais. Porque você já tem tanta dívida, tanta restrição, tanta coisa que ficou no passado, que o seu histórico ele também é levado em consideração, esse acesso para você comprar sua casa própria ele é negado, mesmo que seja com subsídio do governo, não é mais possível comprar. E a gente acaba perdendo o nosso grande sonho de ter a nossa, pelo menos uma única vez, uma casa própria. Aí você explica justamente isso, para não ficar fazendo dívida, comprando desnecessariamente. Isso, eu sempre falo... Quer comprar? Avalia se realmente eu preciso comprar agora. Né? Por exemplo, a gente usa o celular o tempo todo porque a gente precisa dele praticamente para trabalhar. Sim. Mas, e se ele quebra, se a gente perde, às vezes por situações de roubo, de assalto, de furto, você precisa comprar outra. E ok, você vai lá e vai comprar e às vezes precisa parcelar. Mas às vezes você quer somente trocar de celular. Eu não quero mais esse celular. Então eu vou me programar para trocar. Exatamente. Então a gente pode se programar. Sem necessidade de ter um celular tão bom. Não, você pode ter, é um direito seu ter um celular bom. Mas você não precisa comprar agora. Não precisa ser naquele momento, assim, tem que ser hoje. Né? Não, se programa para acontecer. Pessoas que precisam, influenciadores, pessoas que usam o celular mesmo para fazer vídeos, fotos. Essas pessoas precisam mesmo, né? De ter um celular bom. Mas a grande maioria não tem necessidade. Precisa do celular mais novo. Pix ou você usa o cartão de crédito? Então, na verdade, o que eu falo é o quê? Você tem reserva? Você tem reserva para você não ter que comprar parcelado 12 vezes? Então, vamos pensar em fazer uma reserva para trocar esse celular. Porque aí, se você não conseguir fazer uma reserva para o valor todo, você já vai ter metade do valor. Então, você parcela, às vezes, em 2, 3 vezes. Não, o problema não é parcelar. O problema é parcelar tudo o tempo todo. O tempo todo. Né? Fez 2, 3 vezes, tá beleza. Mas tudo o tempo todo não dá. Porque você acaba fazendo... o cartão de crédito, ele tem uma taxa de rotativo muito alta.
E que se você ficar 2, 3 meses, 5 meses sem pagar, fica uma dívida que não dá mais para, às vezes, para negociar. E aí você entra com restrição no seu nome, são 5 anos devendo lá com o nome restrito até que isso possa ser regularizado. E tem uma coisa muito importante que as pessoas esquecem, mas que desses meus 18 anos de banco eu vejo. Os bancos se fundem. Um banco compra o outro. E aí você fala assim, eu fiquei sem pagar aquele banco X lá, mas eu vou comprar minha casa no banco Y. Mas se o banco Y comprar o banco X, você não vai comprar sua casa. Não vai comprar. E a política de crédito, que é regra dele. Ele diz a regra. E aí você perdeu uma oportunidade porque você ficou devendo uma dívida lá. Às vezes é um cartão de crédito de R$100 que você não pagou, passou 20 anos, não dá mais para recuperar essa dívida. Porque R$100 em 20 anos vira 100 mil, 200, 300 mil reais. Às vezes é o valor da casa que você queria comprar. E se esse banco for comprado, você não compra mais. Entendeu? Então, assim, na verdade, é um pensamento de que não é que você não possa consumir, não é que você não possa fazer o seu consumo, porque senão fica parecendo assim, não posso comprar nada, não posso tomar um cafezinho, não posso comprar uma bolsa. Não é isso. A gente trabalha, a gente tem o direito de consumir, mas a gente não precisa consumir o tempo todo, né? Às vezes o que você usa ali de transporte alternativo durante um mês dá 200, 300, 600 reais, porque você paga no cartão, e você nem repara, é coisa baratinha de 10, 15, 20 reais. É uma diária, às vezes, um passeio que você faz no Rio de Janeiro. Que tem que ver também, se a pessoa tem que, assim eu penso, né? A pessoa tem que pensar assim, o que é mais importante para mim? Porque o que é importante para mim não é a mesma coisa que é importante para o outro, mas daquilo tudo que eu gostaria, o que nesse momento é mais importante, né? A gente tem que, a vida é isso, é fazer escolhas. Mas essa racionalidade, ela não é tão simples assim. Sim, né? Claro. E aí quando a gente às vezes está... só para resumir, eu já comprei um carro porque eu briguei com meu marido. Briguei com meu marido, a gente brigou por causa do carro, cheguei no banco, falei, vou comprar um carro hoje. Não chego em casa sem um carro, fui lá e comprei o carro. Peguei 2 amigos, catei 2 amigos pelo braço, falei, vocês vão comigo, porque eu não sei nada de carro, só tenho carteira, sei dirigir, vocês vão comprar o carro comigo. Fui lá na agência de automóveis e comprei um carro. Financiou o carro? Óbvio, em 500 milhões de vezes. E aí depois assim, carro, tem que fazer o seguro. Ai, meu Deus, o seguro. Eu tenho que pagar PVA. Ai, meu Deus, PVA. Eu tenho que não sei o quê. E aí virou mais uma dívida. Sim, que depois, graças a Deus, eu consegui me livrar. Mas assim, a racionalidade de, não, poxa, eu vou comprar um carro, mas você agora, eu estava chateada. Eu estava com raiva, eu falei, vou comprar ele agora. E fui lá e comprei, porque eu tinha acesso. Entende? Então, assim, quando a gente vai vendo pequenas coisas, para nós mulheres, muitas vezes, o mesmo copo d'água custa mais caro. E muitas pessoas não prestam atenção nisso. Que você entra numa loja e ele está todo embrulhadinho lá de dourado, e ele é o mesmo copo que está R$50 aqui, mas como ele está embrulhadinho de dourado, numa loja feminina ele custa mais caro e você paga. Que é a tal da taxa rosa, né? A famigerada taxa rosa, que são produtos mais caros que são separados para homem e para mulher. Então a gente precisa saber dessas informações. São informações que não são passadas para as pessoas, passadas para o mercado. E aí você acaba sendo consumido ali, e aí a gente acha o quê? Eu tenho um bom salário, então eu sou rico, mas a gente tem aquele salário. Se a gente perder aquele salário, a gente não tem nada, a gente volta para a estaca zero. E a gente não constrói riqueza, a gente não constrói patrimônio. Né? Então a gente acaba trabalhando, mas essa riqueza não chega até nós. É verdade. Muito bacana mesmo. Bom, então, queridos ouvintes, vocês escutaram aqui a história, né, o lindo trabalho que a Patrícia Marins faz. Então, entre em contato com ela. No final, a gente repete, né, os contatos no Instagram. E nós vamos escutar agora mais uma música, Que País é Este?, escrito por Renato Russo em 1978, mas lançada pela Legião Urbana em 1987. Que país é esse? Olá, eu sou a Carla Cis.
a responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla C. Vamos conversar com Silvia de Paula Nogueira. Muito obrigada, Silvia, pela sua presença. Muito feliz por você estar aqui. Boa noite, eu que agradeço o convite. Muito feliz de fazer parte dessa roda com pessoas maravilhosas. Hoje aqui tá show mesmo. Silvia de Paula Nogueira é advogada, pós-graduada em violência contra a mulher e pós-graduanda em Direito das Mulheres e atuação na advocacia. Sua trajetória profissional é marcada pela dedicação à defesa dos direitos das mulheres, especialmente no enfrentamento à violência doméstica e familiar. A escolha por sua área de especialização está diretamente ligada à sua vivência pessoal como vítima de violência doméstica, o que fortalece seu compromisso com uma atuação jurídica sensível, técnica e voltada à proteção efetiva das vítimas. Então, Silvia, conta pra gente, primeiro, você se formou Isso, como sou advogada há 17 anos. E aí você escolheu ser advogada? Sim, assim, eu nem fiz teste vocacional, assim, sempre quis ser advogada, nunca prestei concurso nem para juiz, nem pra, sempre quis, sempre gostei, assim, eu amo fazer audiência, amo despachar, hoje em dia amo ir na delegacia acompanhar uma mulher, então assim, eu sempre gostei mesmo de defender as pessoas, assim, me encaixei desde o início. E aí, assim que você se formou, você... Isso, sempre atuei, assim, no dia seguinte que eu peguei minha OAB, eu distribuí a primeira ação, então sempre gostei de advogar, sempre advoguei na área civil e família, até que eu, tive um relacionamento, eu me casei e tal, e eu vivi, infelizmente, como muitas mulheres vivem, um relacionamento abusivo, e a partir daí, primeira vez que eu fui numa delegacia, como comentei, eu não atuava na área criminal, nunca tinha ido numa delegacia, pelo contrário, morria de medo, não gostava da faculdade de direito penal, processo penal, enfim. E a primeira vez que eu fui numa delegacia foi para fazer uma denúncia, contra o meu ex-marido, que eu vivi um relacionamento, e começou assim, desde a lua de mel, foi assim... Na verdade, depois que a gente sai do relacionamento, a gente vê que eles dão sinais, Mas pra mim ficou muito concreto exatamente no dia da lua de mel, assim, das coisas que ele começou a falar pra mim. E eu lembro que eu até chorei na lua de mel, que era inclusive meu aniversário de 30 anos. Passei na lua de mel e tal. E dali, quando a gente voltou pro casamento, assim, pra casa, pra morar junto, era muita violência psicológica, que hoje eu sei, porque naquela época eu não sabia. Entendeu? Eu, por mais que eu fosse advogada,
eu nunca tinha lido a Lei Maria da Penha. Então, assim, é uma coisa assim que é bem absurda. E até hoje você vê que muitas pessoas passam por isso. Você vê até juízas, delegadas da DEAN também são vítimas de violência doméstica. Então, infelizmente, é muito comum, né, ter muitas mulheres, né, passando por isso e sem saber que estão num relacionamento abusivo. Porque eu também, antes de me especializar, eu achava que a violência tinha que me agredir, tinha que deixar marcas. Né? Então, assim, um soco na parede, o segurar pelo braço, me humilhar minha profissão, humilhar minha aparência, controlar minhas amizades, enfim. Eu não enxergava aquilo como violência. Mas aquilo chegou a um limite pra mim, que assim, eu falei, eu não casei pra isso, né? Enfim, eu lembro exatamente da frase que eu falei quando eu quis encerrar, eu falei, eu não dependo de você nem emocionalmente, nem financeiramente. Né? Então, assim, pra mim foi libertador. Eu consegui sair rápido do relacionamento porque eu tinha uma profissão, eu tinha uma rede de apoio, tinha meus pais. Então, assim, eu pude sair do relacionamento e ter o suporte, né? Você teve um filho. Sim, eu tive um filho. Meu filho nasceu, enfim, poucos meses de casada, assim, eu já percebi que não era pra mim. E quando eu comentei com ele, enfim, que eu tava querendo divórcio, que eu não casei pra aquilo, enfim, tentei falar, fazer terapia de casal, ele não falava, enfim, você que é maluca, aquelas coisas e tal, né? Sempre jogando a culpa em mim, você que é culpada, você é isso, você é aquilo outro. Eu falei, eu não casei pra isso. Enfim, só que poucos dias depois eu descobri que eu já estava grávida. E eu vivi, assim, as piores coisas, assim, que eu não desejo pra nenhuma mulher. Eu cheguei a fugir de casa 3 vezes. Meu filho nasceu prematuro por conta do que eu passei e foi pra UTI, e da UTI eu já fui pra casa dos meus pais. Eu falei, não, eu preciso me proteger uma criança que não tem culpa de nada, que não pediu pra nascer, pelo contrário, ainda foi muito ameaçado pelo pai, enfim, pra não nascer. E a partir daí, mesmo saindo do relacionamento, a violência psicológica não cessou. Entendeu? Eles procuravam pessoalmente ou era Sim. Ligando? Ligando, por tudo. Assim, como a gente teve um filho em comum, então assim, eu não pude cortar os laços, né? Para sempre, né? Enfim, tem um filho, ele é o pai da criança, mas começaram as ameaças que se eu entrasse na justiça para pedir pensão, ele ia tirar a criança de mim. Enfim, então assim, eu vivi tudo que você pode imaginar, até eu ter coragem, assim, mesmo sendo advogada, eu já atuava em família, mesmo assim, era tanta violência, eu ficava morrendo de medo de perder meu filho. Ele falava que eu sempre fui advogada autônoma, né? Eu tive um filho prematuro, né? Então, assim, se eu não trabalho, né? Você está sem trabalho, eu trabalho, que não sei o quê. Se você entrar pedindo pensão, eu vou tirar a criança de você. Aí eu vivi mais, assim, essa violência, enfim. E aí tentei fazer um acordo, aí a lei guarda compartilhada, aí o juiz falou, vamos dar uma chance para o pai, enfim, ficou naquela questão de ver, né, quinzenalmente e tal, até que meu filho começou a não querer mais ir, ele também não pegava mais com regularidade, e ele começou a fazer violência psicológica com a criança. E foi daí que, assim, só para retornar, comecei a fazer terapia no mês que eu me divorciei. Então, hoje, em outubro, agora, eu vou completar 10 anos que eu faço terapia. Eu tive 3 terapeutas ao longo desses 10 anos. As 3 me sinalizaram que eu estava sofrendo violência psicológica, né, desde 2017. E o crime de violência psicológica, a violência psicológica virou crime na Lei Maria da Penha em 2021. Então, quando foi em 2021, eu vi, tudo que eu estava vivendo ali, agora enfim, eu tenho um respaldo para denunciar. Mas aí eu fui muito desestimulada. Todo mundo, isso é besteira, não vai dar em nada, ele vai te tirar de maluca. Enfim, muita gente me desestimulando e eu ia aguentando até que, enfim, quando respingou no meu filho, eu falei, não, acabou. Meu filho começou a ter atraso na fala, começou a ter gagueira, começou a ter medo de ir para casa do pai. E quando respingou nele, eu falei, não, agora não. Com quantos anos? Com 7 anos. Hoje ele tá com quantos anos? Hoje ele tá com 9,5, quase 10. Então aí eu falei, então foi com 6,5, né, que começou. Eu falei, não, agora que chegou nele, assim, eu preciso agir, porque eu sei me curar, me tratar. Eu faço a minha terapia, agora assim, uma criança indefesa, entendeu? Que não tem, enfim. Então aí foi a primeira vez que eu procurei, né, a DEAN,
sem nem saber direito ao fundo a Lei Maria da Penha. Eu sabia que o que eu estava passando era crime, enfim. E, infelizmente, eu não tive uma boa recepção na delegacia da mulher. Enfim, a inspetora primeiro meio que debochou, meio que riu. Eu estava com pendrive com laudo psicológico, com declaração de testemunhas, porque do meu divórcio, né? Enfim, meu filho nasceu prematuro, muita gente presenciou, soube de tudo. Então, assim, eu tinha as mensagens de texto que eu tenho até hoje, são 10 anos de backup. Então, assim, eu tenho as mensagens, eu tenho testemunhas, eu tenho... Você como advogada... laudo, e mesmo assim, eu vi que esse tipo de violência ainda não é muito respeitado, não é muito valorado o que pode causar. Eu digo por conta própria, assim. Eu também tive uma agressão física que eu cheguei a pensar em denunciar, enfim, imprimir algumas coisas, filmei, bati foto, mas eu desisti. E a violência psicológica, não. Por quê? Assim, é uma cicatriz invisível. É um trauma que muitas vezes é irreversível. Então, eu digo assim, e só quem passa sabe o que é. Porque, é uma angústia, né? Porque quem está de fora fala, é só uma crise de ansiedade. Ele só falou isso pra você, deixa pra lá, supera. Então, assim, as pessoas que não passaram por violência psicológica não têm noção da gravidade que é. E a partir daí, eu mesmo, né, passando por isso, como eu falo, eu era advogada, não era especialista, mas eu advogada, uma mulher instruída, uma mulher branca, uma mulher com todo o acesso do mundo. Eu tive dificuldades quando eu fui na DEAN, aí depois me encaminharam para a Defensoria da Mulher, aí depois eu, como advogada, tive acesso ao Ministério Público, a juíza, enfim, eu vi que muita coisa ainda precisa ser mudada, assim, as políticas públicas... se para você tudo está exatamente difícil, imagine... Sim, e várias vezes que eu retornei, eu fiquei tentando tocar sozinho, né, assim, que era da Maria da Penha, fui diversas vezes na DEAN, vi outras mulheres mais humildes, assim, sabe, não sendo bem tratadas, não sendo muito bem recebidas, dizendo, isso não é crime, isso é só conflito familiar, isso é briga de casal. Então, assim, eu vi muita coisa que eu falei assim, se eu tô passando por isso... Imagina elas que não têm noção dos direitos delas, não conseguem nem se proteger, que não estão sendo acolhidas aqui. Eu falei, não, eu preciso dar voz a essas pessoas, né? E eu preciso mostrar também que o sistema, por mais que tenhamos muitas políticas públicas, enfim, temos formulários, temos, né, toda hora lança alguma cartilha, mesmo assim, na prática, não é assim que funciona. Mas quando você foi agredida pela primeira vez, o teu medo de denunciar ele foi por causa do seu filho? Sim, foi por causa do meu filho, porque assim, hoje em dia é muito comum quando, assim, todas as mulheres, pelo menos até que eu tenho visto, todas as mulheres, quando denunciam violência doméstica, quando tem filho, a arma que ele usa para atingir aquela mulher que está com a medida protegida, porque hoje ele não pode ter contato comigo, é o quê? É o filho. Mas às vezes a gente também não acha que quando a gente não faz isso, a gente não está machucando só os nossos filhos, mas machucando a si próprio. Sim. Porque quando você não denuncia, você cria nele uma esperança que hoje ele te bateu. Amanhã ele pode cansar de te bater e tirar a sua vida. Porque quando a gente temos a oportunidade de poder denunciar alguém, independente do que for, de agressão ou não, a gente tem que fazer isso. Mesmo eu sendo homem, eu sempre falo para as mulheres, você tem que denunciar ele. Mas aí a gente cai exatamente no lugar que eu falei. Muitas delas não têm nem renda. Aí fica assim, mas para onde que eu vou? Exatamente. O que eu vou fazer? E aí tudo isso impacta. Obviamente também tem a questão do não conhecimento da lei, né, da medida protetiva e tal. E aí a pessoa acaba... E também tem aquela síndrome de salvadora, né? Vai melhorar, vai melhorar. Mas ele te agrediu uma vez só? Foi, uma vez só. Uma vez só, numa visita do meu filho. Meu filho é pequenininho, meu filho ficou fazendo visita assistida, né? Enfim, porque pelo que eu entendi, ele te agrediu uma vez, você ficou na dúvida se denunciava ou não, e aí passou, né? Não agrediu mais. E o que eu estou entendendo que te incomodava mais era a violência psicológica. Psicológica, porque ela é invisível. Exatamente. Ela é invisível e é uma violência que, inclusive, depois ela vai pro teu corpo. Exatamente isso. Ela vira doença. Exatamente. Eu tenho crise de ansiedade, eu tive crise de pânico. E é a violência mais difícil de você denunciar. A física, você falou, se você quisesse denunciar, você denunciava porque você gravou, blá. Agora, a violência verbal, emocional, financeira, qualquer outro tipo de violência,
é muito difícil. E apoio então, eu também, acho que esse né? trabalho que você faz, que você vai contar pra gente, né, é que é muito importante você contar, porque você começou a trabalhar com isso justamente por conta da sua dor, Então você trabalha hoje, não é isso? Ajudando mulheres na defesa dos direitos das mulheres, não é isso? Fala pra gente sobre o seu... Aí só para complementar o que o Adriano comentou, assim, da denúncia, assim, que ninguém sabe o caminho longo que é para uma mulher chegar numa delegacia. É vergonha, é medo, é julgamento. Assim, eu tive familiares que debocharam, eu tive amigas que pararam de falar comigo, que era besteira, que era... Então, assim, é um caminho muito longo para uma mulher chegar e denunciar. Precisa de muita entendeu? coragem. E você imagina você chegar e ver que o sistema não te acolheu. Você chegar e ver que o sistema duvidou da sua palavra. Você chegar e ver o meu inquérito tá parado. Meu inquérito tá parado. Eu tenho o vídeo que culminou, que foi uma ligação de vídeo que ele ameaçou a mim e meu filho. Então, assim, com esse vídeo, que era uma chamada de FaceTime, eu gravei. Não tinha som, porque o FaceTime, ele, enfim, não sei, alguma questão lá do telefone, mas enfim, o vídeo dá pra ver ele apontando, gesticulando, gritando, assim. Com esse vídeo, eu fui fazer a denúncia. Mas, além do vídeo, eu tenho 10 anos de backup de mensagens, eu tenho laudo psicológico, eu tenho testemunhas e não foi feita a denúncia ainda. Está parado na delegacia da mulher. Então, assim, você imagina, eu com tantas provas estou passando por isso. Imagina uma mulher que só tem a palavra. No psicológico, muitas vezes, você nem consegue resolver, por mais terapias que você faça, não é? Mas assim, hoje o teu filho nem está indo mais. Não, está com a visita suspensa. Ele também ficou com medida protetiva, 1 ano e meio, e enfim, tentou ter uma retomada, porque infelizmente a lei é guarda compartilhada. Os juízes da vara de família entendem que pode ser um péssimo marido, mas um bom pai, o agressor. Então, assim, eles ainda forçam que tenha convívio, mesmo a criança não querendo, mesmo essa criança que não conviveu regularmente com o pai, foi pai quinzenal, né? Mas infelizmente ainda assim é um caminho longo, como eu tô falando, eu estou estudando para conseguir mudar isso, para enxergar que a vontade da criança tem que ser respeitada. E que o filho tá bem? Tá bem, tá seguro, enfim, ele faz psicóloga também. Graças a Deus já evoluiu muito, até com a questão da fala dele, da gagueira dele, mas enfim, mas os traumas psicológicos, assim, são pro resto da vida. E é justamente isso, porque eu quis me especializar na violência psicológica, porque eu vi o que eu estava passando com esse tanto de prova. Assim, a revitimização, tempo inteiro, novo depoimento. Gente, eu já dei meu depoimento, tem um vídeo, tem filme, tem mensagem de texto, tem testemunha. Por que eu tenho que voltar lá, reviver toda a minha dor? Então, assim, eu vi que muita, sabe, até com a questão do judiciário, tudo, eu vi que é um crime ainda que não é levado a sério, entendeu? Então, assim, eu falei, gente, eu preciso que as pessoas entendam, eu falei, eu preciso me qualificar. O primeiro curso que eu fiz de violência psicológica foi até da magistrada doutora Luciana Rocha, que é magistrada lá em Brasília, que ela fez junto com a psicóloga doutora Regina. Um curso maravilhoso. E eu até mandei mensagem para elas, né, no Instagram, nem tinha Instagram profissional. São poucos cursos, né, sobre esse assunto. Pouquíssimos cursos. Eu fiquei tão encantada que eu mandei curso, inclusive o curso delas é de 2021, quando virou lei, né, virou crime, né, na Lei Maria da Penha. E a doutora Luciana, inclusive, falou para mim que ia atualizar o curso. Então, por favor, tô querendo Violência Psicológica 2. Enfim, aí eu mandei mensagem para as duas, né, que me receberam super bem, trocamos ideias e me incentivaram. Aí a doutora Luciana me chamou para eu assistir o FOVID, que é o Fórum de Violência Doméstica dos Juízes do Rio de Janeiro, eu fui. Depois ela me chamou para ir no FONAVID, do Fórum dos Juízes do Brasil todo de Violência Doméstica. E daí eu comecei a me especializar, já li várias doutrinas, né? Eu estou terminando a segunda pós-graduação, mas assim, eu realmente ainda quero fazer um mestrado na área de violência psicológica. Inclusive, se tiver algum orientador que esteja me assistindo e se interessar pelo tema, eu que tenho muito para falar, né, sobre isso, enfim, então eu estou me especializando mais ainda para eu conseguir, né, com que tanto na delegacia, tanto quanto a promotoria, quando for, né, analisar o caso, quando a juíza, se for renovar a medida ou se for condenar, assim, tenha noção
da gravidade que é esse crime, entendeu? E em relação aos seus clientes, você tem conseguido ajudar? Como é que... Tenho. Fala um pouquinho pra gente. Não, tenho até uma cliente muito, assim, um caso dela é muito parecido com o meu, foi minha primeira cliente de violência psicológica e dela até conseguiu, dela foi feita a denúncia, já virou ação penal, estamos até aguardando a fase de alegações finais, teve interrogatório dela, do réu, enfim. Então, assim, eu já fiquei feliz que, assim, eu tive um caso bem concreto, bem parecido com o meu, que eu consegui, que foi feita a denúncia, né? E, enfim, mas ainda estou tendo, assim, muitos entraves para renovar a medida protetiva, por mais que no STJ já tenha pacificado que é o prazo indeterminado, que, enfim, que tem que ouvir a palavra da vítima, ainda tem aquela questão toda de que tá usando a Lei Maria da Penha para afastar o filho, ou para não sei o quê, então, assim, querem forçar um contato com o agressor, então, assim, ainda tem, né, essa questão que eu estou batalhando para renovar as medidas protetivas e tal, para entender, para, assim... É que eu vejo também que precisa, assim, de muita... Eu estou me qualificando para esse crime e eu também acho que a rede judiciária também precisa, assim. Eu já passei por psicólogas da vara de família, vara de crimes contra a criança, de onde meu filho, né, teve a medida protetiva, e do juizado de violência doméstica. Então, assim, por exemplo, do meu filho sequer conseguiram identificar o crime de violência psicológica no relato dele. Quem identificou foi a promotora. Quando pegou o relato dele, falou, não, isso aqui é violência psicológica. Então, assim, aí teve outra também, quando uma psicóloga que me atendeu, eu também não consegui enxergar. Então, assim, eu vejo, assim, que acho que todo mundo precisa se aperfeiçoar para esse tipo de crime, porque, assim, é a porta dos outros crimes. Subjetivo demais. Exatamente. E fica por conta do julgamento pessoal de cada... Exatamente. E, sim, ele é a porta de entrada de todos os outros crimes, entendeu? Eu, graças a Deus, né, tinha uma independência financeira, tive rede de apoio, né, meus pais me apoiaram, voltei para casa com meu filho prematuro. Então, assim, para mim, eu consegui sair muito rápido desse ciclo, né, porque eu não dependi dele financeiramente nem emocionalmente, assim. Mas, assim, muitas mulheres demoram anos, porque dependem dos seus maridos, aí tem medo da sociedade, tem medo de destruir a família, enfim. Do julgamento de todo mundo. Exatamente, para você, assim, sabe, sair, assim, é um ato de coragem. Eu digo, assim, para toda cliente minha que vai denunciar, eu dou parabéns depois que elas fazem a denúncia, porque, assim, é um ato de coragem. Porque só quem já passou sabe o que enfrenta para conseguir ter coragem de pisar numa delegacia, contar, nem sempre ser bem tratada, entendeu? Nem sempre ser bem acolhida, entendeu? Ainda ser revitimizada. Culpada muitas vezes. Culpada pela reação do Exatamente, do outro. exatamente. Culpar, ele fez isso porque você agiu assim, entendeu? E é um crime muito sério. Eu tenho uma cliente minha que teve um AVC, entendeu? Você imagina, assim, é muito sério violência psicológica, assim, é muito sério. Você vai te corroendo por dentro. Se você não se tratar, eu quero até agradecer também a minha psicóloga, quem me salvou de tudo isso, né? Além de eu ter tido a coragem de dar o primeiro passo de sair de casa, assim, eu comecei a fazer terapia, então até um abraço para a doutora Fernanda Damião, minha psicóloga, né? E o meu advogado, doutor Diogo Rufino, que foi o que me acolheu. Como eu falei, eu comecei sozinha, aí depois eu estava pela Defensoria da Mulher e eu estava vendo que as coisas não estavam andando, eu comecei a tocar sozinha. Eu estava vendo que eu não estava sendo bem tratada da forma como uma vítima deveria, sabe? Então, assim, eu falei, eu preciso de ajuda porque eu não vou aguentar isso tudo sozinha, né? Enfim, então, conheci esse advogado, que é hoje meu advogado, enfim. Então, assim, ele e a minha psicóloga foram fundamentais, né? Nesse meu processo, até para conseguir me curar e estar hoje aqui falando de trabalhar para as mulheres, entendeu? Ajudando outras mulheres. Passa pra gente, então, os seus contatos, Instagram, Então, meu Instagram é silvianogueira.adv, meu WhatsApp tá o link lá e meu e-mail também tá o link lá no Instagram. Então, me adicionem no Instagram, tem todos os meus contatos, se tiverem alguma dúvida. Assim, hoje mesmo eu recebi um relato, assim, chocante de uma mulher, assim, o tempo inteiro, assim, você vê de todas as classes, de todos os meios, assim, é muito triste o que a gente tem vivido. Por mais que, né, tenhamos, né, muitas políticas públicas, o feminicídio tem aumentado, sabe? É muito sério. Então, assim, identificar o primeiro, né, sinal de violência, sabe? Ter uma rede de apoio para você sair dela, ter um apoio jurídico é fundamental. Então, assim, eu desejo força para todas as mulheres que estão passando por isso. Contem comigo, me procurem. Entendeu? Eu sei, eu digo até para os clientes hoje, eu falei, eu sei que vocês estão passando, que eu sou uma de vocês, inclusive semana passada eu tive uma audiência, entendeu? E eu vi como eu fui tratada, querendo forçar que meu filho volte a conviver com ele, sendo que ele não quer, ele nunca conviveu.
entendeu? Eu ainda ser acusada falsamente de alienação parental, inclusive, né, sou a favor da revogação da lei de alienação parental, que virou instrumento, né, para atingir as mulheres que denunciam violência. Então, assim, eu passo na pele por isso, mas, assim, não estou baixando a cabeça, que o meu caminho acho que o estudo liberta, conhecimento liberta. Então, assim, o que eu tenho cada vez que eu passo por entrave, uma decisão ruim, ou sou descredibilizada, eu falo, eu vou estudar, eu vou me qualificar, porque, sim, eu vou conseguir, por A mais B, provar aquilo ali, entendeu? Então, assim, estou passando por isso, assim, acho que tem muito ainda que também se aperfeiçoar, da parte do judiciário, como tratar as mulheres, entendeu? Como tratar as crianças também que são vítimas. E eu estou fazendo a minha parte e também eu espero também que, sim, que as psicólogas judiciais, que as promotoras, que as juízas também, sabe, tenham vontade de conhecer melhor o crime de violência psicológica. Mas assim, muito bacana, porque essa experiência toda sua, com certeza, contribui para você ajudar as suas clientes. Sim, eu realmente, assim, eu descobri na dor a minha missão de vida, assim, de verdade. Como eu falei, eu sou advogada há muitos anos, assim, eu nunca fiquei tão feliz em trabalhar. Assim, eu trabalho com uma alegria, assim, hoje em dia eu adoro ir na DEAN, assim, não porque porque mais uma mulher, né, obviamente está sendo, né, violentada, mas porque, assim, eu tô tendo uma função social. Tá. Entendi. Maravilha, maravilha. Bom, então eu agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Você acha que é um tema que a gente precisa muito ainda explorar, entendeu? É um tema que ainda falta, infelizmente, falta o caminho é muito longo para a gente chegar, né, ao ter um feminicídio zero, a ter as mulheres livres podendo falar o que quiser, se vestir do jeito que quiser, ter a profissão que quiser. Enfim, o caminho ainda é longo, mas, assim, eu acho que todo mundo junto, todo mundo fazendo a sua parte, acho que, né, tem a progredir. Então, assim, eu estou disponível para todas as mulheres que precisarem, quiserem algum apoio, alguma ajuda, assim, eu sei que vocês estão passando e, sim, acreditem, tem um apoio psicológico, tem um apoio de amigas, de família, que, sim, vocês conseguem sobreviver e renascer e ser feliz. E hoje eu estou aqui contando a minha história rindo, sem estar mais chorando, assim, feliz porque eu descobri que da minha dor nasceu a minha missão de vida. E é a primeira vez que Silvia está contando a história dela, dando uma entrevista sobre essas coisas. Eu queria até agradecer aqui ao vivo a Patrícia. Ela foi, assim, a pessoa que me estendeu a mão, assim, que desde que a gente se conheceu indo para a CSW, né, da ONU. A gente acabou que pegou o mesmo voo, a gente se conheceu, né, antes de embarcar. E a gente trocou um pouco de... Assim, eu tava, assim, entusiasmada porque eu fui ver o Instagram dela, fui ver a história dela, ela foi, né, para a ONU para receber, né, um prêmio. Então, assim, eu tava achando a história dela maravilhosa, né, enfim, encantadora, assim, né, e ela ficou chocada com a minha história, e eu achando, assim, que não imaginei que tivesse tocado tanto ela, quando ela falou, você precisa falar. Então, eu agradeço, assim, hoje a gente luta tanto para as mulheres negras, né, terem mais visibilidade, terem mais respeito, assim, e hoje eu vejo uma mulher negra super bem sucedida, que me estendeu a mão, assim, é muito legal isso, assim, é a primeira vez que eu tô aqui, graças a você. Muito obrigada por me estender a mão e eu te admiro muito. Não, são duas mulheres maravilhosas. Parabéns às duas, histórias lindas e que transformaram dor em propósito. Tá, eu só queria só meu último agradecimento só a doutora Jane Luz, que foi a pessoa que eu conheci na Comissão de Combate à Violência Doméstica da OAB, que também acreditou em mim, acreditou no meu potencial, acreditou na minha verdade e na minha vontade de trabalhar nessa pauta, de realmente levar a sério, porque ela, além de advogada, é psicanalista, ela viu em mim e falou assim, você é vítima, você é a melhor pessoa que tem para contar essa história. Então, assim, ela me deu muita força, agradeço muito a ela também, que ela falava, você precisa falar. Eu contei para ela hoje, a Patrícia conseguiu me trazer aqui. Então, assim, acho que é isso, assim, mulheres apoiando mulheres, assim, sabe, acho que é fundamental, sabe, sem competição, sabe, cada um, assim, com a sua história, cada um com o seu brilho. Acho que se as mulheres soubessem o potencial que elas têm, a gente unida não ia ter para ninguém. Então, verdade. Menos competição, se a gente apoiar outras mulheres. Vamos ouvir agora mais uma musiquinha, Rio 40 Graus, escrita por Fernanda Abreu, Fausto Falsetti e Carlos Laufer, de 1992, na voz de Fernanda Abreu. Como
como é que surgiu esse projeto e se você tem mais pessoas nesse projeto te ajudando. Fala pra gente primeiro um pouquinho da sua história. Então, quando eu tinha 14 anos de idade, meu pai ele se matou. Meu pai bebia muito, meu pai era um cara alcoólatra, drogado. E meu pai bebia muito e nesse dia ele chegou muito bêbado em casa e ele colocou fogo na única casa que a gente tinha, onde eu moro até hoje, ali naquela comunidade ali no Quarto 8. E depois disso eu perdi 3 irmãos, envolvido por tráfico, perdi um irmão com 13 anos, depois eu perdi um com 17 e 6 meses atrás agora eu perdi um de 32 anos. Você tem algum irmão vivo? Eu tenho um irmão que está preso, o Gabriel. E depois nós fomos morar numa rua chamada João Ribeiro e ali nós ficamos ali durante 6, 7 meses e fomos despejados daquela casa e sem ter para onde ir, sem ter onde ficar. Até que minha tia cedeu esse espaço para que a gente pudesse ficar eu, minha mãe e meus irmãos. Então ali começou uma trajetória nova na minha vida de poder. Eu fiz uma promessa para minha mãe que eu nunca queria ser igual ao meu pai. Que eu não queria beber, que eu não queria usar droga, que eu não queria fumar e cumpro isso até hoje. Porque foi uma promessa que eu fiz e eu vejo que a droga, a bebida, ela acaba te trazendo alguns tipos de dores, algum tipo de perda. Então eu não queria mais, eu não queria isso para a minha vida. Depois a nossa vida foi mudando de uma tal forma, né? Comecei a trabalhar muito novo, estava na barbearia, eu tinha 16 anos, eu tenho essa barbearia até hoje, 25 anos. Eu tenho essa barbearia onde eu trabalho, onde eu tiro sustento para minha casa, para minha família. Tenho uma filha de 10 anos, 12 anos. Então, a minha vida ela nunca foi uma vida muito fácil para muita gente, né? Eu estava vendo elas contando sobre a vida advogada, né? Sofrendo um tipo de abusos, agressões, e ela conseguiu superar isso. Né? Cada um tem uma forma de superar. Naquela época, minha mãe era agredida pelo meu pai e não tinha esse poder hoje de poder denunciar, né? Como foram falado pelas duas, né? Hoje ela já não tinha, minha mãe não tinha aquele poder realmente de ter condições de poder sustentar a gente. Então, ela acabava passando por isso, aceitando isso, porque a gente não tinha outra escolha, outra justificativa. Então, quando eu criei esse projeto Noite com Carinho, há 10 anos atrás, eu criei esse projeto em prol de ajudar pessoas que viviam a mesma situação que eu. De poder olhar para aquelas pessoas e falar assim, eu venci, eu consegui sair dessa vida. Eu consegui crescer, vencer um obstáculo que é muito difícil para muita gente. Você hoje é inspiração para muita gente. A tua história é exemplo para muita gente. Então, quando eu conto um pouco da minha história para algumas pessoas, né, eu sempre falo para as pessoas, não precisa ficar triste pela minha história, não. Eu consegui vencer, eu superei essa história. Não quero que você fique triste, não quero que você ouça a minha história e você fique triste. Puxa, como é que se... Não estou bem. Eu vivo bem. Não, acho que a gente conta a nossa história, eu entendo, né? Que a gente conta a nossa história para mostrar para as outras pessoas, até acho que foi Silvia que falou, né? Para mostrar para outras pessoas que se a gente conseguiu superar, as outras pessoas também podem. E mostrar qual foi o caminho que a gente escolheu, porque existem vários, mas mostrar qual foi o caminho que a gente escolheu para dar o norte para as outras pessoas. E a gente que mora dentro de uma comunidade, né? Então para a gente tudo é mais difícil, né? As pessoas olham que mora fora, olham para a gente de uma forma dizendo assim, vai ser só mais um. Mas a gente sempre está lutando. Eu vejo aqui ela falando de mulheres negras, ela falando de mulheres brancas. Eu acho que não são sobre cor, é sobre quem é você. Independente se você é negro, se você é branco, se você é pardo. Eu acho que você vai vencer quando você se dedica a vencer, quando você escolhe vencer. Então, quando eu quis mudar a minha vida, eu falei assim, eu não posso viver da forma que todo mundo vive aqui. Se nós cantarmos na rua onde eu moro, acho que ninguém terminou o segundo grau. Ninguém se formou na universidade. Não conta 3 que se formaram na universidade onde eu moro. As pessoas elas já nascem, quem olha para aquelas pessoas já nasce dizendo assim, não vão ser nada. E eles acabam não sendo, porque eles escutam isso. Né? Eu não sou um cara formado, mas eu consegui terminar meu segundo grau, eu consegui trabalhar, eu consegui ter minha vida com a minha família, ter minha casa, lutando, conquistando. Então, quando eu olho, as pessoas olham para mim hoje e falam assim, cara, esse cara é um vencedor. Esse cara conseguiu superar o obstáculo que a vida trouxe para ele, que é muito difícil. Então, quando eu vi meu irmão ser assassinado com 13 anos, aquilo ali me chocou. Eu falei, eu não quero ser igual a eles. Então, eu não quero, meu irmão morreu 12 de 2012, meu irmão morreu um dia antes do aniversário dele.
Então, meu irmão ia completar 14 e morreu com 13. Então, a gente escolhe um caminho melhor, não só para a gente, mas para as pessoas que também estão nos ouvindo. Né? Para que dá tempo, consegue vencer, os obstáculos são difíceis, as lutas são difíceis, mas dá para você superar, dá para você chegar em algum lugar onde as pessoas olham para você e de repente falam assim, não tem como chegar em lugar nenhum. Eu estava ouvindo a história dela aqui, caraca, eu fiquei emocionado. Não, histórias lindas, histórias lindas. Porque eu falo assim, cara, eu vou chegar. Eu sempre falo que eu vou chegar onde ninguém chegou. Eu vou conquistar aquilo que ninguém conquistou. Já está escrito, eu vou fazer, vai acontecer. Mas primeiro a gente precisa dar um passo internamente aqui dentro. Tirar marcas aqui dentro. Mágoas aqui dentro. Se curar primeiro, Se curar amor primeiro. próprio, autoestima. Porque por muito tempo eu tive essa mágoa no meu pai, essa tristeza. Eu falei, cara, esse cara morreu, o que ele fez com a nossa vida? O que esse cara fez com a nossa família? O que esse cara fez com a gente? Se a gente hoje não somos, fala não ser nada, cara, atribuo tudo a ele. Porque ele foi um cara que ele não optou, ele não deixou a gente ter escolha. Ele falou, vou se matar e pronto, eles que se dane. E não é assim, não é dessa forma. Deixou um montão de filho pequeno. Sou o filho mais velho do meu pai e da minha mãe. Então, hoje eu sei o que ela está sentindo, foi o que eu falei para ela. Denuncia, dependente, se tu vai perder alguma coisa que vai te doer também, já perdeu tudo. Só de você perder a tua caráter, a tua credibilidade, já perdeu. Então eu falo muito isso para as mulheres, hoje que eu cuido de crianças, cuido de mulheres, eu tenho histórias marcantes. Minha esposa é assistente social, trabalha comigo num projeto, ela fala assim, se você não for, não tem como eu mais. Porque eu fico vendo coisa de mulheres que me machuca, que me dói. Então, que as mulheres que são agredidas pelos homens, agredidas não só fisicamente, mentalmente, mas sendo abusadas sexualmente. Crianças com 11 anos que são abusadas porque a mãe não tem onde morar e vende a filha dela com um cara que tem 30 para dar um barraco de madeira onde eu faço o meu projeto. Pessoas as mulheres que vendem o seu corpo com 14 anos porque ela não tem onde morar e ali ela precisa de um lugar para morar, então ela vende o seu corpo para ter um barraco de madeira para morar. Então, isso não é vida para ninguém. E conta pra gente, como que surgiu o seu projeto? Como é que foi? Então, esse meu projeto surgiu através da minha vida. Eu queria tentar mudar a vida de algumas pessoas, mostrar para aquelas pessoas realmente que dá tempo de mudança. Então, quando eu criei o projeto Noites com Carinho, eu criei esse projeto de prol de ajudar essas pessoas que moram na rua, né? Porque a gente tem uma visão, eu acho que 100% tem essa visão. Quando você vê alguém na rua, uma mulher com uma criança, um cara no meio da rua, tu fala, pô, esse cara tinha que estar trabalhando, o cara fortão desse, esse cara tinha que estar vivendo uma outra vida, o cara fica na rua pedindo as coisas, mas tu já ouviu ele? Se hoje eu tivesse... Você faz esse trabalho à noite, é isso? Noite. Todas as quartas-feiras à noite. Todas as quartas-feiras. Então, quando tu vê aquelas pessoas, alguém já parou para perguntar por que ele está ali? Porque de repente poderia ser eu. Desse tamanho, forte. Esse cara tinha que estar trabalhando, mas quando você vai ouvir a história daquela pessoa, tu fala assim, esse cara não tem condições. Ele já viveu ali. Então, hoje eu tenho pessoas que eu ajudo na rua, que eu vi na barriga da mãe dela. Hoje ela tem 10 anos e continua morando na rua do mesmo jeito, na mesma forma. E aquela criança, quando ela tiver 12 anos, ela já vai ter um filho, o filho dela vai nascer ali. Não tem ninguém que possa lá acolher essas pessoas. Não tem ninguém que possa lá e falar assim, vou tirar você daqui. Não tem. Porque as pessoas não querem alguém que vai te dar problema. Alguém que vai te dar trabalho. As pessoas querem pessoas direitinho. Então, quando alguém vai na rua comigo, eu falo assim, vai na rua para você ver. Não precisa me dar dinheiro nunca. Não precisa me ajudar não. Vai lá primeiro e ver realmente se aquelas pessoas realmente precisam. Porque é muito fácil a gente falar quando a gente está do outro lado. A gente vai sair daqui, vamos ter um lugar para a gente deitar, uma comida para comer. Quando você vê na rua uma criança, e quarta-feira eu fiz um vídeo com essa criança, que ela tem 8 anos de idade, ela falou assim, a única coisa que eu comi hoje foi um pedaço de melancia que o moço ia dar para o cavalo. Onde aquele cara arrumou essa melancia para dar para o cavalo? E aquela criança comeu aquela melancia que o cavalo ia comer. Então, não tem como. Agora, esse trabalho que você faz, você vai sempre às ruas, ou as pessoas vão até você também? Eu vou sempre às ruas. Hoje e você recebe doações, é isso? Recebo doações de algumas pessoas. Hoje o nosso trabalho não é só nas ruas, hoje o meu trabalho também são dentro das comunidades carentes.
as pessoas que moram num lugar muito precário, como no lixão do Jardim Gramacho, não sei se vocês já ouviram falar, no lixão do Jardim Gramacho, nas casinhas do Parque das Missões, no DIP, no Jacaré, na FURC, no Mandela. Nós fizemos nosso projeto, nós já fizemos esse projeto no Rio todo, todas as quartas-feiras. E uma vez por mês a gente ganha a cesta básica para doar para as famílias dessas comunidades. Então, algumas pessoas hoje conseguem nos ajudar, mas é muito difícil quando se trata de pessoas que não podem te dar nada. Então, se você sempre quer ajudar pessoas que querem realmente ter alguma coisa para te dar. Quando não tem nada para te dar, você não quer ajudar. Porque é muito difícil você ajudar quem não pode te dar nada. Mas o amor não é ajudar quem pode te dar. Amar alguém é você olhar para aquela pessoa, mesmo que ela sabendo que ela não pode te dar nada, você vai lá e faz, sem troca. Com certeza. Sem troca. Mas você dá palestras também. Sim. Nessas palestras você conta sobre esse projeto, esse trabalho. Esse projeto, um pouco da minha história. Hoje eu dou um curso de barbeiro totalmente gratuito para as pessoas que realmente querem aprender uma profissão, né? As pessoas que querem mudar de vida, querem aprender uma profissão totalmente gratuito. Não cobro nada e não preciso levar material, que muitas vezes também não tem condições de levar material. Então a gente dá um trabalho, eu tenho um convênio com o Centro de Reabilitação, a gente tira pessoas da rua, levar um centro de reabilitação também, sem fim lucrativo. Você faz esse intercâmbio? Faço esse intercâmbio, a gente conversa com os moradores. Conversa com os moradores que querem realmente mudar de vida, e muitos querem, muitos voltam, já internando muitos e muitos já voltaram para a rua, mas a gente está dando o primeiro passo, né? A gente está podendo fazer isso, então a minha esposa como assistente social, ela está comigo na rua ali, abordando pessoas, crianças, mulheres, e ela trabalha num posto de saúde, a gente consegue levar aquelas pessoas num posto de saúde para fazer um preventivo, para fazer um exame de sangue, porque não é só você falar, né? Tu tem que agir também. Então, a gente tem ajudado bastante pessoas através desse projeto, através do testemunho de vida, né, da minha família. Hoje, não só eu no projeto, mas minha mãe que é cozinheira do projeto, a minha irmã, minha esposa, meu irmão Anderson e meus 2 primos que fazem parte desse projeto. Então, quem faz as comidas para vocês distribuírem é a sua mãe, hein? Minha mãe que faz a comida. Minha mãe, ela trabalha numa casa de família até hoje, mas todas as quartas-feiras ela está em casa só para fazer o alimento, para levar para aquelas pessoas que realmente precisam. Então, é você, sua esposa, sua mãe... Meus 2 primos, Bruno e o André. E o Anderson, meu irmão, que hoje também, como ele mora hoje ele está fazendo parte do nosso projeto, sempre fez, só como hoje ele está trabalhando de Uber, então hoje ele está sempre perto da gente para poder ajudar a levar as comidas para aquelas pessoas que realmente precisam. Então, é sobre isso. Mas se elas quiserem sair das ruas, assim como você falou, tem algum lugar para encaminhar? Nós temos um centro de reabilitação que a gente pode encaminhar essas pessoas para levar, e lá elas são bem cuidadas, são bem tratadas, lá tem roupa, cobertores, alimento todos os dias, tem a tarefa que eles fazem lá. Quem quer fazer o curso depois pode fazer o curso também de barbeiro, para voltar para suas famílias, para voltar para o seu lar, socializar de novo na sociedade, poder dar uma vida digna para ele. Então a gente tem todo esse trabalho que a gente faz para ajudar essas pessoas. E se os nossos ouvintes quiserem ajudar, eles podem entrar em contato com você? Pode entrar em contato comigo no meu Instagram, Projeto Noite com Carinho, tudo junto. Lá está o número do meu telefone na bio também, no e-mail. Então, se você quiser poder ajudar, querer participar. Você tem o WhatsApp também? O WhatsApp está lá no link do Instagram também. Instagram. Só me chamar lá, a gente vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Se você tiver algum parente que você esteja passando por esse tipo de problema e querer uma internação para ele, pode me chamar lá que a gente consegue levar para uma internação imediata. A gente não espera chegar amanhã. Na hora que ele quiser, se ele quiser sentir no coração de querer realmente mudar de vida, pode me mandar mensagem lá no meu Instagram, que eu vou estar, ou me chamando no WhatsApp, que eu vou estar te direcionando a um lugar. Agora, no Instagram, você tem ali um público que gosta muito de você, que tem um carinho enorme por você. Esses seus seguidores são seguidores do Instagram, que te acompanham no Instagram, ou também tem ali pessoas que acompanham o seu trabalho pessoalmente? Fala pra gente um pouquinho. Então, aquelas pessoas também, muitas daquelas pessoas são pelo Instagram. E outras pessoas são que acompanham, que vão no projeto também. Mas muitos ali são pelo Instagram. Esses dias agora eu ganhei uma premiação na UB, de
proteção de crianças e adolescentes. Ganhei uma homenagem na aldeia. Também ganhei uma homenagem também da do Brasil sobre embaixador da paz do Brasil. Pô, parabéns, parabéns. Já participei de alguns tipos de programa também, né? Você tem dado entrevistas aí, de alguns programas, falando um pouco do projeto, né? Poder, quanto mais visibilidade a gente tem, mais pessoas vão ser alcançadas, né? Como ela estava falando aqui, né? Eu sempre pego um pouco das falas das outras pessoas, né? Eu sempre gosto empoderamento, de poder fazer aquelas pessoas crescer. Ela criou um projeto que as mulheres podiam fazer faxina na casa das pessoas e ali elas conseguiram ganhar o seu dinheiro, mas mesmo assim depois elas se paravam no mesmo lugar, né? Faltava o gás, mesmo ela ganhando dinheiro, porque entra no que ela falou, né? No financeiro, o que você faz com aquilo que você ganha. Então eu sou um cara que pega isso toda hora. Minha esposa fala que eu todo 6 meses eu quero trocar de telefone. Eu sou como baratinho, mas 6 meses eu quero trocar de telefone. Mas hoje eu estou com uma mente muito voltada para poder ajudar as pessoas, mesmo nas minhas condições hoje, que eu também não tenho muito, mas eu trabalho, tenho que sustentar minha casa e tenho que sustentar o projeto, que muitas vezes também não ganho doação, então muitas vezes tem que ser do meu bolso. Que tipo de doação que você recebe mais, assim, que pode te ajudar mais? São alimentos, né? Alimentos não perecíveis, roupas que não servem mais para você, que não servem mais para o teu filho, mas que tem que ter para outras pessoas usarem. Às vezes também cobertores para moradores de rua, alimento, arroz, feijão, e a gente consegue fazer uma comida para levar para aquelas pessoas. E se alguém quiser se juntar para fazer as comidas, cozinhar, pode também? Pode vir. Qualquer ajuda é bem-vinda. Qualquer ajuda é bem-vinda. Estamos ajudando pessoas, então qualquer ajuda é bem-vinda. Minha esposa que sempre fala isso. Às vezes eu perdi uma ajuda de um cara, até meio assim falar, né? O cara não me conhece, ele veio lá da África para me conhecer. Ele me ajudava muito toda semana, ajudava, não com alimento, ele me dava um dinheiro, eu comprava ele, trazia a equipe dele, conseguia vir para o Brasil, trazia a equipe dele ali, a gente conseguia fazer a comida, ajudar aquelas pessoas, mas a minha mente foi cauterizada por algumas pessoas. E que aquelas pessoas colocaram na minha mente que esse cara queria roubar meu projeto. E eu tirei esse cara do meu projeto. É uma falha que hoje eu não cometo mais, porque as pessoas veem você crescendo e são pessoas de perto. Não deixa mais. Esse cara vai roubar teu projeto. Até a camisa no nome dele. Minha mente cauterizada, não, o projeto é meu, só o que eu posso. Mas assim, pelo que você conta, a sua mãe parece ser uma pessoa muito forte, a sua esposa, que te apoiam nesse projeto. Muito bacana isso. Eu falo para minha mãe que eu sou forte, que quem me criou foi mais forte do que eu. Então, se eu estou aqui hoje é por causa da minha mãe. Aí você trabalha na barbearia? Trabalho na barbearia e também dou aula no instituto. Legal. Dou aula no instituto e dou aula também, dou curso para as pessoas fora do instituto, para as pessoas que querem aprender uma profissão totalmente gratuita na minha barbearia. Muito legal. Parabéns. Muito bacana, parabéns mesmo. E você gostaria de a gente já está chegando no finalzinho, né, do programa, você gostaria de contar para a gente mais alguma coisa, fazer alguma consideração final, dar algum conselho para os nossos ouvintes? O conselho que eu quero dar para eles é: não desista. Foi uma frase que eu ouvi no meu mentir, que é: quando eu pensei em parar, quando eu pensei em desistir, essa frase entrou no meu coração, que é: desista de desistir, porque Deus não desiste de você. Bacana, bacana. Toda vez que você pensar em desistir, lembra que tem alguém apostando em você. Toda vez que nós tentarmos parar, não tem alguém. Se tu parar, alguém para por causa de você. Então, exatamente. Somos fortes, exatamente. Então a gente não podemos parar. Então, essa palavra eu quero deixar no coração deles, que estão nos ouvindo, que independente da circunstância, independente de qualquer coisa, lembre-se, nós temos um Deus que Ele está sempre do nosso lado, para nos abençoar, para nos guardar, para nos proteger, independente de religião, independente de crença, ou de fé. Sim, sim, sim. Que Deus é o único que possa e que pode mudar o quadro da nossa vida. Tem outra pessoa. Muito bacana.
Adriano, parabéns pelo seu projeto. Desejo muito sucesso. Espero que os nossos ouvintes possam contribuir também para o seu projeto, vai ser muito bacana. Depois você dá notícias para a gente, tá bom? Não tem um Pix para... Então, fala aí, né? Tem um Pix sim, o Pix é 122 802 427 88. Banco Bradesco, Adriano Rocha Leite. Mas assim, lembrando que no Instagram tem lá o WhatsApp, tem todas as informações, podem entrar em contato, tirar dúvidas. Então entrem em contato com o Instagram do Adriano e, se possível, ajudem, porque esse projeto, se vocês entrarem no Instagram dele, vocês vão ver que ele é uma pessoa muito querida, ele tem lá seguidores, uma quantidade muito grande de seguidores, que realmente torcem pelo projeto dele. Parabéns. Obrigado. E, Patrícia, você quer contar para a gente, fazer mais alguma coisa, fazer alguma consideração final? Eu quero primeiro agradecer, né, a presença aqui, com tantas potências ao mesmo tempo, eu acho isso muito importante. Só acho, não posso dizer um complemento, mas uma mensagem eu acho para o Adriano. Tem um conceito africano que se chama Sankofa. E ele é o quê? Ele fala que a gente olha para o passado para ressignificar o futuro. Então, quando você diz que o seu pai, que você não quer ser igual ao seu pai, você está olhando para o seu passado, mas você está ressignificando o seu futuro. E isso é muito importante para a gente não colocar essa mochila pesada que a gente tem que carregar, que a gente carrega nas nossas costas, na nossa frente, e ela comprometer todo o nosso futuro. Isso é muito importante. E agradecer, eu sempre digo assim, que a frase que eu gosto de dizer é que nós temos direito de ser prósperos e felizes com o nosso dinheiro. Exatamente para tirar a ideia de que o dinheiro é sujo e que a gente não deve falar de dinheiro. Nós temos que falar sim e nós temos direito a essa prosperidade sim. E agradecer por estar aqui e não deixe de me seguir nas redes sociais, Mulheres Pretas Finanças. Obrigada. A Patrícia também está no LinkedIn, não é, Patrícia? Isso, o LinkedIn é Patrícia Marins da Rosa. Estou lá no LinkedIn também. E fazer um convite aqui, eu vou estar lançando o meu livro em julho, ainda não tem uma data, mas vou estar fazendo um lançamento. É um livro de finanças, é uma edição inédita, não existe literatura de educação financeira para mulheres pretas no Brasil, então é um lançamento inédito. Eu vou estar fazendo aqui no Rio de Janeiro no mês de julho, mais próximo a gente volta aqui para divulgar. Poxa, muito bacana, parabéns. E parabéns por esse trabalho que você vem fazendo já há bastante tempo, não é de agora, né? Bastante tempo, ajudando as mulheres negras. Isso realmente a gente precisa bastante. E Patrícia é famosa no LinkedIn, é famosa no Instagram. Não, famosa não. A gente vai entregando a nossa palavra, né? A ideia é que a gente tenha mais pessoas que falem sobre isso. E aí a gente vai levando a nossa palavra aí para o mundo. Porque assim, o sucesso, a gente acha que sucesso é dinheiro. E, na verdade, assim, no meu entendimento, né, sucesso é muito mais do que o dinheiro. Né? O fato da gente estar ajudando as outras pessoas, transformando a vida de outras pessoas, a gente já é sucesso. É exatamente o que o Adriano falou, né? A gente precisa ajudar sem fazer juízo de valor do que aquela pessoa pode me trazer em troca. Na verdade, a gente precisa ajudar porque a nossa missão aqui nessa vida é essa. Exatamente, perfeito. E, Silvia, fala pra gente... Você tem alguma consideração final? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu só queria agradecer novamente a oportunidade. Assim, eu estou extremamente feliz de ter estado com pessoas assim com histórias incríveis, assim, histórias de vida assim admiráveis, assim. Então realmente foi uma honra. Hoje é a minha primeira entrevista, então assim eu estou extremamente, maravilhada de ter contribuído assim com a minha história de vida e ter ouvido histórias de vida tão sensacionais e, sim, só deixar uma palavra, assim, para as mulheres que nenhuma mulher merece ser reduzida pela violência que sofreu e que toda mulher tem o direito de ressignificar a sua dor. Assim como eu consegui ressignificar, eu espero que todas que estejam passando por isso consigam também e contem comigo que eu estou aqui feliz da vida em estar hoje advogando para mulheres e que
espero que no futuro próximo a gente tenha um índice muito menor de feminicídio e que as mulheres possam viver livres e felizes e sem medo de serem mulheres. Parabéns, Patrícia. Desejo muito sucesso para você, porque essa área que você escolheu também é muito importante, principalmente no momento atual, que é um assunto que está todo mundo discutindo sobre isso. E eu estou muito feliz aqui, conheci os três hoje. A Patrícia foi indicada por um grande amigo meu, Roberto Lazzarini, pelo LinkedIn. Foi consultor meu numa loja que eu tive. E a Patrícia trouxe a Silvia, foi muito bom, obrigada, Patrícia. E a Adriana entrou em contato com a gente, quis vir aqui contar a história. E deixa eu te falar, quando eu falei para a Patrícia, olha, eu vou te mostrar quem vai ser o outro convidado que vai estar com você. Patrícia ficou super feliz, eu quero ir junto com a Adriana, eu quero conhecer, a história dele é bonita. Eu que agradeço. Então a gente conseguiu reunir aqui 3 potências, estou muito feliz em receber vocês. Obrigada. Obrigada. Bom, e eu peço aos meus queridos ouvintes que entrem no perfil do Instagram, do Facebook, da Rádio Tropical Web Brasil, coloquem lá seus comentários, curtam as postagens. Se você quiser assistir novamente esse programa, você poderá assistir no YouTube da Rádio Tropical Web Brasil. Contamos com vocês sempre nos assistindo, nos prestigiando e aguardamos vocês na próxima terça-feira. Rádio Tropical Web Brasil, você conectado ao mundo e o mundo ligado em você!